Boa tarde a todos. Estamos aqui na Comissão de Assuntos Desportivos, com o objeto hoje oitiva a oportunidade de ouvirmos a Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de São Paulo e também o Ministério Público. Todavia, o Ministério Público nos enviou uma justificativa de ausência, que eu passo a ler aqui. Ao excelentíssimo senhor deputado, cumprimentando cordialmente, vem por meio deste agradecer o honroso convite para participar da reunião da Comissão de Assuntos Esportivos, que será realizada no dia 11 de novembro de 2025, no auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Informo, contudo, que, em razão da incompatibilidade de agenda, não será possível comparecer à referida ocasião. Coloco-me à disposição para futuras oportunidades de diálogo, cooperação. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Assina o Subprocurador-Geral de Justiça Criminal, Dr. Ivan Francisco Pereira Agostinho. Quero cumprimentar aqui os meus colegas deputados, deputado Itamar Borges, deputado Tenente Coimbra, deputado Felipe Franco, nosso vice-presidente, deputado Fábio Faria de Sá e deputado André Bueno. Muito obrigado pela presença e eu convido para que tome assento à mesa a doutora Fernanda Herbella e o Major Valdinei Arcanjo, por favor. Esta reunião tem o objetivo de ouvir representantes do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de São Paulo, a fim de discutir aspectos de segurança pública, fiscalização e impactos sociais relacionados à tramitação do projeto de lei número 1599/2023, que regulamenta a autorização, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e arenas desportivas do Estado de São Paulo. Então, composta a mesa, cada expositor terá 10 minutos, em sequência, a pergunta dos deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Itamar Borges. Só para solicitar que Vossa Excelência possa registrar a visita ilustre da comitiva do Hospital do Amor aqui, e com o mascote que veio aqui dialogar com os parlamentares, buscando o apoio para essa instituição que é tão importante. Já tiveram com o presidente, tiveram no Colégio de Líderes, e vieram prestigiar o senhor e a sua comissão aqui, e acho que vale a pena fazer esse registro e uma saudação a eles de Vossa Excelência. Uma salva de palmas, Adriana, obrigado, nosso mascote, mano. Muito obrigado pela presença, uma honra dessa Comissão de Assuntos Esportivos recebê-los. Parabéns, leve o nosso abraço, doutor Henrique Prata, e toda a administração do Hospital de Amor. Parabéns, obrigado. Seguindo, então, o objeto da nossa reunião de hoje, eu passo a palavra para a doutora Fernanda Herbella pelo tempo de 10 minutos. A senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde, deputado Danilo Campetti. Muito obrigada pelo convite, externando a minha admiração a Vossa Excelência, desde o tempo que integrou com muito orgulho os quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, muito obrigada pelo convite hoje. Cumprimento também o deputado relator Felipe Franco, deputado Itamar Borges, querido deputado, acho que já deixou aqui, mas faz muito pelo turismo de São Paulo, deputado Fábio Faria de Sá, sempre rendendo homenagens ao seu pai, pessoa que eu gostava muito, André Bueno, deputado André Bueno, e ao meu lado, deputado Tenente Coimbra. Muito obrigada pelo convite, por abrir esta casa à Polícia Civil. Consigno e cumprimento também os colegas policiais militares, nas pessoas do Coronel Roldan Kumai, Major Arcanjo, companheiro aqui de vários jogos, eventos, shows, também pedindo que leve nosso abraço ao Coronel Racorte.
minha equipe da DEATUR aqui presente, Dr. Bernardo da Federação Paulista, membros das torcidas e da imprensa aqui, boa tarde a todos. Eu venho aqui rapidamente trazer a palavra da Polícia Civil, inicialmente me apresentando, porque eu estou aqui falando sobre este assunto. Eu sou delegada de polícia de classe especial, completei na semana passada 28 anos trabalhando na Polícia Civil do Estado de São Paulo, e eu tenho a honra de chefiar a DEATUR, que é uma divisão especializada de atendimento ao turista, que tem 6 delegacias de atendimento e 2 grupos especializados. Então, esta divisão ela acaba permeando por 2 segmentos importantes. A primeira DEATUR ela é responsável pelos grandes eventos, e a 6ª DEATUR é a DRAD, a Delegacia de Intolerância a eventos esportivos, em delitos esportivos. Então, são 2 delegacias que unem esta experiência de estar nos estádios trabalhando. Tive a honra também de ser a coordenadora do projeto e chefiar a operação pela Copa do Mundo aqui. Então, já há muitos anos estou à frente disso, né? Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer aqui que também sinto, de certa forma, representando as mulheres, já que temos algumas presentes aqui, doutora Luciane, que trabalha comigo, já que Polícia Civil e futebol são 2 segmentos muito masculinos, estou eu aqui como única na bancada falando. Fiz parte do grupo de estudos feito pela Casa Civil no ano passado para discutir a liberação de bebida alcoólica nas arenas esportivas, junto com o Major Arcanjo aqui, onde tivemos essa oportunidade de falar, trazer, já que havia a intenção de que fosse liberada para o aproveitamento no primeiro jogo da NFL, que se deu ano passado na Arena Corinthians. Fizemos uma minuta, né, elaboramos a várias mãos, lógico que não agrada a todas as instituições, mas temos aí muitos pontos de discussão. A lei é muito antiga, a gente tem que realmente se atualizar, então foram feitas sugestões, inovações, não só em relação às bebidas alcoólicas, mas aproveitar esse momento, já que a lei que pretende aí, cumprimento a deputada Carla Morando, que agora entrou, essa lei antiga que traz a discussão também de outros assuntos. Então, acho que ela teríamos que aproveitar essa oportunidade e trazer também outros assuntos que interessam muito a segurança e que poderiam ser discutidos, já que essa casa fará uma nova lei, né? Quando a Lei Geral de Esporte ela fala de segurança, iniciando lá no seu 2º artigo, eu fiquei muito chateada quando eu vi uma lei nova que eu fui ver, que no seu último inciso dos princípios fundamentais do esporte está a segurança. 15 artigos antecederam a segurança, deputado Campetti. A segurança está em 16º. Mas, quando a gente fala em esportes, a gente fala em segurança no estádio, a gente fala em esporte e arenas, nós temos que colocar sempre a segurança em primeiro lugar. Por isso é tão importante essa discussão. Eu trarei aqui alguns pontos, mais a reflexão, são pontos que acredito que devam ser debatidos em votações de um projeto, que, na nossa experiência, trabalhando em shows e eventos esportivos, a gente consegue trazer, né, esses pontos que, por vezes, parecem antagônicos, que é a liberação da bebida e o aumento da segurança nas arenas. Então, o primeiro deles são nos eventos. A gente usa uma arena tanto para eventos esportivos, com proibição de bebida alcoólica, como usamos arenas esportivas para shows, né, em que a bebida é completamente liberada. O que a gente vê, sem dúvida, com o consumo de bebida, aumentam-se alguns casos de brigas e intolerâncias. E isso a gente usa até para traçarmos o nosso gerenciamento de risco, a quantidade de equipe que vamos colocar. Então, por exemplo, um show de música sertaneja, a gente sabe que tem um consumo um pouco maior de bebida. Se é um outro tipo de show, terá uma incidência menor de consumo e brigas. Então, este é um ponto que a gente não pode totalmente ignorar. Com a bebida, os ânimos acabam se acirrando
e acabam ocorrendo algumas desinteligências, algumas intolerâncias. É um dos pontos. Outro ponto importante, né, é que a aglomeração antes da entrada no jogo, para o consumo da bebida até o último segundo de ingresso numa arena esportiva, também traz problema para a segurança. Por quê? Porque há uma aglomeração muito grande de pessoas na porta do estádio, consumindo bebidas, né, para, no momento final possível, ele possa ingressar no estádio. E nisso acontecem alguns problemas. Primeiro, não há fiscalização para o consumo dessas bebidas que estão sendo vendidas ali na rua, no entorno, né? Essas bebidas, esses grupos que se aglomeram ao redor do estádio, eles acabam trazendo um desconforto grande para os moradores, para os comerciantes. Essas bebidas que são vendidas, elas não têm nenhum tipo de pagamento de imposto, de fiscalização. E agora, o consumo aí do metanol mostrou qual a importância de uma efetiva fiscalização, porque essa bebida que está sendo vendida fora do estádio, ela não tem uma rigorosa fiscalização. E isso pode expor, sim, os torcedores a um perigo maior. Então, a gente vê esse antagonismo, né, de a liberação no interior, mas também desse aumento, né, de outros problemas fora. Não podemos ignorar um caso muito triste que se deu em 2023, com a morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, que morreu vítima de uma garrafada de vidro fora do estádio, né? Se fosse no interior, não teria acontecido isso, porque não pode a venda de vidro dentro do interior do estádio. Então, são antagônicos. Essa vida teria sido poupada caso, de repente, ela teria entrado antes com os seus amigos para que pudesse consumir no interior do estádio. Então, não podemos ignorar isso. Os turistas que vêm para São Paulo, e eu os considero os torcedores pela Lei Geral do Turismo como a grande maioria, como um turista, porque aquele que deixa sua residência para se divertir ou a trabalho, então, o deputado Campetti, quantas vezes ele não deixou São José do Rio Preto para ir ver o seu time jogar em outros lugares, e ele passa a ser um turista. E quais os principais crimes que vitimam os turistas? São furto de celular, golpe da troca do cartão, e que esses crimes eles acabam ocorrendo com essa aglomeração na porta do estádio, porque os torcedores aguardam o último momento para ingressarem, para poder consumir até o último momento, né? A Lei Geral do Esporte, ela fala que pode ser vetado o ingresso ou a permanência daquele alcoolizado dentro do estádio. E a gente vê que, muitas vezes, o consumo querem beber tanto antes para poder entrar, que os efeitos da bebida acabam ocorrendo quando já o jogo está iniciado. Então, são pontos, deputado, para a gente trazer a discussão que, muitas vezes, parece antagônica à liberação, mas nunca sem esquecer da segurança, né? Então, isso é importante. Não podemos também fazer um paralelo do nosso histórico de violência aqui no futebol, que mesmo com tantas medidas, com tanto trabalho preventivo, a gente vê, infelizmente, ainda mortes que são inaceitáveis pelo esporte. E a gente vê o quê? Que as principais ocorrências hoje de mortes, de crimes violentos, e com sangue, essa violência desenfreada, elas não estão acontecendo mais no interior do estádio. Por quê? Graças à torcida única, né? E também um pouco corroborado aí, talvez, com essas outras medidas. Mas ocorrem como? Em emboscadas, longe de estádios, né? Nos caminhos. Então, isso são pontos também que temos que pensar, que ela já não está mais somente no interior do estádio, ela está fora e permeada aí pelo estado inteiro, principalmente nos caminhos, quando os jogos se dão fora da cidade de São Paulo, nos encontros, nos metrôs, o que é horrível para os usuários de metrôs, para os torcedores, essas brigas e encontros, né? Então, também
Não podemos somente falar hoje de violência esportiva no interior do estádio, porque as mais sangrentas se deram em emboscadas, e isso nós não toleraremos e sempre combateremos para que não haja isso. Também temos que consignar aqui que esse consumo rápido fora do estádio para entrar antes do início do jogo também trazem alguns problemas. Major Arcanjo, a gente acaba tendo, por vezes, desacatos na revista, porque os torcedores querem entrar rápido para não perder nada do jogo, então eles não querem parar ali na revista, causam tumulto e atrapalham. Então, também é um ponto que teria aí um acesso um pouco mais controlado, um acesso um pouco mais distribuído. Por fim, já me encaminhando a minha fala por fim, se essa lei for atualizada, for a vontade dos representantes do povo que atualize essa lei, nós pedimos apenas alguns pontos, deputado, que eles fossem discutidos. Então, a graduação de bebida, que não fosse uma graduação muito alta para que não peguem os destilados, e que não sejam aquelas bebidas que realmente tragam uma embriaguez muito grande. Então, que isso seja levado em conta no projeto. Eu vi o projeto apresentado, ele traz uma graduação, mas que isso seja realmente discutido. No NFL, a liberação, ele trouxe um horário. Acho que isso também é relevante. A bebida será liberada durante toda a totalidade de tempo ou teremos algum tempo? Porque isso também acho importante, porque o escoamento do evento, a ida embora do evento, também é um ponto de importância, porque um time perdeu. E ali eles também vão sair, ali também vão se encontrar no metrô, ali eles também vão embora. Então, acho que também é importante saber este tempo. Muito importante também, não podemos esquecer da fiscalização. Como será essa fiscalização e quais serão os órgãos de fiscalização? Por quê? Porque a impunidade pode desenfrear um cuidado. Então, isso é importante. A gente não quer que tenha aí, que seja solto. Isso acho que já tem que ser estabelecido rigorosamente, se houver a vontade dessa casa na norma. E, por fim, seria a minha última fala, isso quando nós discutimos no GT, no grupo de trabalho, e eu fui a representante da Polícia Civil no Palácio, o que eu acho que seria o importante, caso essa lei traga essa alteração, que houvesse, principalmente para essa graduação do teor alcoólico, que ela fosse disposta de forma à norma contida, a regulamentação através de resolução, seja da Secretaria de Segurança, em conjunto com a Secretaria de Esporte, porque a gente traz essa grande formalidade. E insegurança tem que estar em primeiro lugar. Se foi visto que ela não foi possível, a gente pode tornar isso mais flexível e uma tolerância maior através de resolução, então, através de norma contida e não somente como lei, que traz todo um trâmite para alteração. Essa é a minha fala, deputado presidente Danilo Campetti, agradecendo a oportunidade, já me colocando à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado, doutora Fernanda Ebela, pela brilhante exposição. Quero registrar a presença aqui do Alex Mindu, que é o representante da ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e representando aqui a Federação Paulista, doutor Renatino Ferreira, que é o gerente jurídico. Eu vou passar a lista de inscritos. Tem a palavra o deputado Tenente Coimbra. Presidente, boa tarde. Danilo Campetti, cumprimento também Felipe Franco, Carla Morando, os demais deputados que já se ausentaram, Major Arcanjo, doutora Fernanda, doutor Renato, representando a Federação Paulista de Futebol, todos os policiais militares, torcedores organizados aqui presentes. Presidente, primeiro parabenizo a iniciativa de discutir isso novamente. Na legislatura passada, nós já aprovamos nessa Casa de Leis
uma lei que permitia a utilização e o consumo e venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Vale lembrar que isso existe uma divisão em vários estados da federação. Não sei o número exato, salvo engano, são 6 ou 7 que proíbem na totalidade o consumo de bebida alcoólica dentro dos estádios. A gente não vê um acréscimo, né, nos outros estados na proporção por vender ou não vender. Mas é a realidade que, além dos times grandes, né, que estão sendo representados aqui, que talvez o impacto que traga essa venda, que traga essa publicidade seja pequeno, mediante o orçamento desse time, nos pequenos fazem a diferença também, né, no patrocínio, na venda, no turismo. Eu acredito que, até indo em contramão, tenho certeza disso, do que alguns colegas pensam, do que alguns pares pensam, hoje a gente tem algumas tecnologias para fazer esse tipo de controle, para fazer esse tipo de restrição. Uma delas, que iniciou esse ano, a obrigatoriedade de entrada nos estádios por reconhecimento facial. Então, você podendo pegar aquela pessoa obrigatoriamente no reconhecimento facial, obrigatoriamente cadastrado no clube, obrigatoriamente cadastrado na federação, como antigamente eram as próprias torcidas organizadas, de fazer qualquer tipo de restrição àquele que se exceder, àquele que brigar, aquele que, porventura, possa fazer alguma coisa não condizente com o estádio, né? Então, eu acredito que a gente não deve, como já falei, na legislatura passada já aprovamos, e se caso seja votado, vai contar com o meu apoio, a gente não pode limitar aqueles, colocar a régua com aqueles que fazem o delito, com aqueles que erram. Muito pelo contrário, hoje o Estado ele tem a capacidade de identificar e punir, sim, mas não punir o montante, não punir a festa, não punir aquilo que acontece dentro dos estádios. A gente já está vindo de algumas restrições, que eu concordo que são benéficas, como o caso das torcidas únicas. A gente tem algumas restrições, né, que eu acho que são discutíveis, como os casos de bandeiras, como os casos de maços das torcidas organizadas. Um dos poucos estádios dos estados que ainda tem essa restrição é o estado de São Paulo. Mas acredito, fazendo a comparação e a capacidade que a gente tem de organização no estado de São Paulo, de fiscalização no estado de São Paulo, com o Ministério Público atuante, com a Polícia Civil e Militar atuante, a gente tem plena capacidade de organizar isso e fazer que isso aconteça da melhor forma possível, atraindo investimento, atraindo patrocínio, atraindo entretenimento, né, para os times pequenos, para os times grandes e, obviamente, fazendo o controle de tudo isso, não pegando os erros que acontecem e transformando esses erros aí em regra. Então, eu quero parabenizar, Danilo, pela iniciativa. Não é um tema fácil, é um tema que gerou debate na legislatura passada. Eu tenho certeza que vai gerar debate nessa legislatura, mas um debate que quem ganha é o Estado de São Paulo. Então, parabéns, conta comigo nesse debate, né, para a gente organizar o melhor projeto possível no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tenente Coimbra. Seguindo, a doutora quer acrescentar alguma coisa? Obrigado, deputado. Seguindo a lista de oradores inscritos, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da comissão, deputado e relator do projeto, deputado Felipe Franco. Bom, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Primeiro, para parabenizar, né? Eu acho que é uma discussão muito importante, assim como mencionado pelo Campetti. Eu sou o relator do projeto e tenho uma preocupação muito grande com essas questões do álcool sendo liberado nos estádios. Então, agradecer à Polícia Militar, Polícia Civil, que estão presentes hoje aqui para esclarecer um pouco mais essas dificuldades que nós temos da relatoria do projeto, porque é muito importante que a gente passe um projeto dentro da casa hoje que faça realmente a diferença e que possa contribuir para os menores clubes, para os clubes grandes também. A gente sabe que a bebida, como mencionado pela doutora Fernanda, é uma bebida que é consumida tanto dentro quanto fora dos estádios, pode causar problemas dentro quanto fora também. Então, é de grande importância e valia que a gente faça esse debate. E, doutora, já pegando um pouco do gancho, eu, como relator, coloquei bem evidenciado essa questão da porcentagem do álcool para que a gente não passe nem vinhos dentro dos estádios, então fique realmente só selecionado em questões da cerveja. Eu tive algumas opiniões de alguns pares aqui também dentro da casa, que a gente está ajustando algumas medidas que são relacionadas até mesmo de multas, como o FESP, para que a gente tenha um controle maior.
Mas o que eu venho perguntar aqui também é se realmente hoje, com toda essa capacidade, né, com toda essa tecnologia que nós temos hoje da Polícia Militar, da Polícia Civil, o conjunto que a gente tem aqui hoje, se realmente vocês se sentem confortáveis, né, com a eficácia do cadastramento obrigatório das pessoas que vão dentro do estádio hoje e que fazem o consumo dessa bebida alcoólica, tanto por questões de idade e a venda única por CPF. Então, eu queria saber hoje se vocês se sentem aptos, tranquilos, para que a gente possa hoje beneficiar grandes clubes, pequenos clubes, que fazem, assim como mencionado, como o Tenente Coimbra comentou, a diferença dessas vendas e na questão monetária do clube. Eu vou iniciar, não sei se o Major depois gostaria de complementar. Em relação à identidade dos usuários, né, do cadastro prévio, e que alguns estão implementando através de reconhecimento facial, pela Lei Geral do Esporte, ela é obrigatória apenas para os estádios com porte maior de 20 mil pessoas. Então, a gente não pode ignorar isso, porque o nosso interior do estado tem muitas arenas, muitos que são menores que isso e que não têm recursos para implementação. Então, é algo que a gente pode também deixar. Acho que, aproveitando o momento aqui, seria importante até a Comissão de Esportes destinar recursos, né, para que essas arenas tenham controle, porque quando a gente fala de segurança, a gente tem que ver a segurança num global, né? Então, não é só o agressor de torcida organizada. Hoje, nós temos muitas mulheres que frequentam os estádios, deputada Carla, e nós queremos proteger as nossas mulheres também, que muitas vezes são vítimas de crimes, importunações sexuais no interior do estádio. E a identificação do torcedor ajuda nisso também. Então, a gente tem que ver na sua totalidade de segurança, com presos que ainda estejam em medidas cautelares com restrições, porque a gente tem visto que uma das medidas mais eficazes no combate à violência no futebol é o quê? É a restrição do torcedor que briga de frequentar os estádios. Ele briga porque ama o seu time. E retirar ele do estádio para assistir o seu time é a maior punição que ele tem feito. Por isso que a 6ª DEATUR tem feito várias representações de medida cautelar pedindo a restrição do torcedor. E o Major Arcanjo fica com esse problema, porque durante os jogos eles têm que se apresentar no batalhão do choque. Então, esta sim é uma medida efetiva de combate à violência que temos implementado. Então, deputado Felipe, essas são algumas observações em relação a essa medida de identificação. E não só não me alongando, porque eu gosto de falar bastante, mas essas medidas trazem também benefícios para a segurança e para a sociedade em geral. Por exemplo, a gente vê, né, das arenas, que foi uma das primeiras a implementar isso, o Allianz. Quantas pessoas que constam no rol de pessoas desaparecidas e que a polícia dedica muito tempo procurando, que constam um número enorme, elas já estão vivendo a sua vida. Às vezes ela demorou para chegar em casa, a mãe preocupada registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, a pessoa apareceu, nunca deu baixa. Então, esse cadastro, ele vai além só de prisão, de obstar alguém de entrar, mas ele faz também toda essa parte de serviço público. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora. Obrigado, deputado Felipe Franco. Eu quero agradecer aqui a compreensão do Major Arcanjo. A doutora Fernanda falou inicialmente que ela tem um compromisso, e agradecer muito pela cortesia, Major, agradecer pela atenção, doutor, e passar a palavra à deputada Carla Moranda agora. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande poder estar aqui discutindo. Quero cumprimentar a doutora Fernanda, Major Arcanjo, também o Danilo, que proporcionou essa discussão, e também ao relator, o Felipe Franco, que a gente também tem conversado bastante. Eu acho que as pessoas que me conhecem já sabem, desde sempre, que eu sou contrária a essa liberação, até por conta de dados, né? Não é uma questão, eu resolvi que eu não gosto, então eu não quero, mas por dados que a gente tem de quando era permitido e depois que foi proibido, né? Então, eu trago aqui alguns que acho que seria importante colocar no telão,
Está aí? Isso. Está bem pequenininho, mas então eu vou ler. Aqui eu tenho, que inclusive foi fornecido pela Secretaria de Segurança no ano de 2023, que é o dado que eu tenho até então. Né? Desde 92 até 2023, a proibição da bebida ela se deu em 1996. Até 1995, nós tínhamos ali uma faixa de 1.748 ocorrências, 2.643, 1.750, 1.260 ocorrências referentes a algum problema que teve em estádios. Tá? Isso foi só relativo a estádios. E depois, com a proibição, a gente percebe a queda acentuada do número de ocorrências. Né? Então, em 1996, quando foi proibida, caiu para 420. Depois teve um aumento para 1.462, e depois disso foi caindo, desde 500, 200, 100, até o ano de 2023, que nós tivemos 6 ocorrências. Então, isso demonstra que a bebida realmente é algo que a gente não pode simplesmente achar, não, estão pedindo para liberar, então libera e está tudo certo, porque os números estão aqui, não deixam a gente mentir, que realmente era algo que trazia um certo problema aí na questão de segurança pública. E hoje a gente percebe que os estádios, apesar de terem algumas ocorrências pontuais, fora principalmente dos estádios, a gente tem um número bem pequeno. Né? Apesar de todas as vendas de bebidas fora do estádio, que eu acho que isso sim, a gente também tem que ter uma atenção mais voltada, apesar de ser de pauta municipal, né? Mas acho que seria muito importante levar isso para as prefeituras, para que possam aí limitar o uso, o consumo excessivo de álcool. Também lembrar que, quando a pessoa está muito alcoolizada, elas não entram no estádio, porque é uma das coisas que a gente, quando fala, não, mas eles bebem antes do jogo e entram bêbados. Não é verdade, porque a própria polícia já diz que, se a pessoa está muito alcoolizada, ela não deixa entrar. Eles ficam fora, numa salinha, durante o período do jogo todo e não podem entrar. Então, a gente também tem essa restrição. Hoje, a gente tem uma frequência de famílias, de crianças, mulheres e idosos nos estádios, coisa que antigamente era muito restrito, porque era algo perigoso, era onde todo mundo falava, não, é sempre muito violento. Então, hoje, a gente tem uma frequência muito maior desse público, o que a gente tem também que dar bastante atenção a isso. Se for liberado da maneira indiscriminada, eu acho que a gente vai voltar para os números, ou até pior do que antes de 1996. Então, esse projeto, né, e é o que a gente vem discutindo bastante, que é uma venda limitada de bebidas, com graduação baixa, né, que aí a gente também consegue segurar um pouco o teor do álcool, e também limitado por CPF. E também, se possível, no primeiro tempo. Por quê? Depois, no segundo tempo, o povo fica lá gritando, pulando, dá uma baixada na bola ali, baixa um pouco o teor do álcool, que, na verdade, é onde eu sempre defendo o porquê dessa proibição dentro do estádio. Mesmo que a pessoa tomou um pouquinho ali fora, a hora que ela entra e ela não tem mais acesso à bebida, isso vai diminuindo aquela ansiedade toda que gera a pessoa quando tem uma ingestão de bebida durante o tempo todo, que vai aumentando cada vez mais a graduação, né, o jeito que a pessoa se porta. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa limitação, e aí é onde também falam, mas os pequenos clubes do interior, eles precisam disso para poder se manter e sobreviver. E aí é uma outra questão que a gente até estava conversando, para poder ter uma limitação do número de torcedores
no estádio. Então, até 20 mil torcedores, uma venda de bebida limitada também. Tá? É uma outra questão. O que também eu trouxe, né, à tona foi da questão da segurança pública. Hoje, todas as vezes que acontece um jogo num estádio, é um evento de cunho privado, onde eles têm a venda dos ingressos e eles têm um lucro disso. E a polícia vai fazer a segurança sem nenhum custo para o estádio. O que antigamente era proibido por uma ADIM, né, uma cobrança, que foi proibido, não me lembro exatamente quando foi a proibição, mas agora, no mês de setembro, acho que foi, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, no caso de venda de ingressos e de cunho privado, que sim, pode ser cobrada essa taxa de prestação por serviços por órgãos de segurança pública. E o que eu quero também dizer com isso? A gente vai ter aí um aumento de venda de bebidas, mesmo que restrito, vai ter um aumento de venda. E vai ter, consequentemente, um número maior de ocorrências que vão necessitar da questão da segurança pública. E aí sugeri para que se coloque nesse projeto a cobrança dessa taxa de segurança pública, onde a própria Polícia Militar vai, conforme cada jogo, é um jogo onde vai ter um número muito grande de público e que tem uma questão aí de uma rivalidade maior e alguma coisa assim, demanda um número maior de polícias. Então, a polícia vai dizer, olha, nesse caso desse jogo, precisa de 200 policiais. Eu estou dando números fictícios, mas, enfim, quem pode falar sobre isso é a Secretaria de Segurança. E aí, o estádio pagar uma DGEM para os policiais que estão em folga, porque eu também não entendo como justo com o restante da população a polícia ser deslocada para cuidar de um evento privado, onde ela vai deixar de fazer o policiamento para as outras pessoas, né? Então, eu entendo que é um jogo, ganha-se ali bastante dinheiro, e aí elas podem muito bem pagar uma DGEM para a polícia estar fazendo essa prestação de serviços nos jogos. Então, são alguns pontos que eu acho que é importante a gente trazer para essa discussão, porque vai demandar, com certeza, um número maior de policiais para tudo isso. Então, eu sempre fui contrária, entendo que existe essa demanda muito grande do setor, mas eu acho que é muito pior se a gente libera e depois entende que o negócio virou para o modelo que era antigamente e aí volta a se proibir totalmente. Então, acho que, de uma maneira mais ponderada e com uma questão de acostumar as pessoas a se comportarem diante a liberação de bebidas, eu acho que é importante a gente começar com tudo bastante restrito, bastante limitado, e de uma maneira mais até gradual, de repente, se colocar uma escala até mais para frente, né? Para poder entender como que vai ser, vai se comportar a partir do momento. Então, seriam essas as minhas ponderações, e parabenizo também, aí, mais uma vez, a essa audiência. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Carla Morando. Tem a palavra a doutora Fernanda Erbella. Eu gostaria de aproveitar uma fala da deputada Carla Morando. Deputada, eu chefio a divisão especializada de atendimento ao turista. A primeira DEATUR, nós fazemos os eventos, os grandes eventos. E a sexta DEATUR, os eventos esportivos. Na primeira DEATUR, que nós atendemos eventos públicos e privados.
E quando atendemos eventos privados, em que há recebimento de receita, em que há lucro, nós utilizamos a lei feita por esta Casa, 15.266 de 2013, em que há recolhimento de uma taxa estadual, considerando-se número de horas trabalhado no evento privado, número de homens empregados, e que é revertido para o FISP, o Fundo Integrado de Segurança Pública, que pode ser usado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Então, vossa fala é de extrema importância, seria um ganho muito grande para o Estado de São Paulo se pudéssemos também reverter isso para, já que terá um lucro grande em relação a bebidas, caso seja aprovada, que revertesse também para esse Fundo de Segurança Pública para as instituições policiais. Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Quero agradecer a presença de Vossa Excelência e deixar a senhora à vontade para acompanhar. Às 16 horas. Às 16 horas que a senhora tem o compromisso. Agradecer também a nobre deputada Carla Morando, dizer que o objetivo também desta comissão é exaurir o tema, dar a possibilidade de todos os deputados se manifestarem, fazerem questionamentos, e para subsidiar a decisão de cada parlamentar. Quero justificar também a ausência aqui do nobre deputado Caio França, feita pelo seu chefe de gabinete, Ricardo Fernandes, e registrar a presença também do senhor Gilberto Tarantino, presidente da Abraceva, e também dos representantes das torcidas organizadas aqui presentes. Passo a palavra agora ao... Pela ordem, senhor deputado presidente. Felipe Franco. Bom, queria só fazer uma observação em relação a esse debate, que é muito importante. Eu não queria deixar passar isso. Carla, fico muito feliz, né, com o seu posicionamento em relação a essas questões. Essa é uma casa de leis, né, importante para que a gente tenha um consenso de ambas as partes. Em relação ao projeto apresentado, na realidade, a pesquisa, eu queria só fazer a inclusão do torcida única, que foi feito, a inclusão em questão do torcida única em relação às bebidas. Então, teve uma diminuição das brigas dentro do estádio em relação a isso. E queria saber também se, caso todas essas ocorrências que foram computadas dentro dessa pesquisa realmente foram validadas que foram por álcool, né? Então, eu acho que não teve nenhum teste de bafômetro dentro do estádio que computou que realmente todas eram por álcool. Mas eu acho grande importância, com certeza, a pesquisa, né, para que a gente entenda que esse número que foi baixando em questões dos registros de torcidas e de brigas também teve a relação da torcida única, né, que eu acho que isso é muito importante da gente estar averiguando também, e que essa observação relacionada a questões da quantidade, o quantitativo da bebida em relação ao CPF também é importante que a gente faça esse colocamento, e deixo em aberto também para a questão do primeiro tempo, pela observação. Posso, então, para corroborar com a questão da bebida em relação à torcida única, a bebida foi proibida em 1996, né, onde nós tivemos aí uma redução muito significativa, e em 2016 foi a proibição das duas torcidas, né? Então, a questão da torcida única. E, desde então, a torcida única ela não teve algo tão significativo em relação à diminuição, quanto foi quando era a questão da bebida. Então, aqui a gente tem, naqueles parâmetros que eu disse anteriormente, acima de 1.000, 2.000 ocorrências, né? E aí, isso veio baixando. Em 2015, nós tivemos 38 ocorrências. E aí, em 2016, quando teve a questão da torcida única, não me lembro qual foi o mês e quanto isso influenciou no resultado, mas foram 61. Depois, 60, aí 41, e, enfim, teve uma diminuição pequena em relação a quando era na questão do consumo de bebidas. Por isso que eu entendo que o consumo de bebidas ele deixa todo mundo mais super-herói, todo mundo com mais coragem, todo mundo com um ímpeto mais aflorado. Então, tem esses números que eu acho que dá para a gente entender que
Os dois, claro, que ajudaram, porque agora nós temos aí 6 ocorrências, foram 6 ocorrências, né, no ano de 2023, e a gente não tem a bebida e nem a torcida. Então, acho que tudo isso ajudou. Perfeito, Carla. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Carla, deputado Felipe. Quero registrar também justificativa de ausência do nobre deputado Rafa Zimbaldi. Passo a palavra agora ao Major Valdinei Arcanjo. Deputado Danilo Campetti, obrigado pelo convite, na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares, doutora Fernanda, todos aqui presentes, muito obrigado. Eu sou o Major Arcanjo, subcomandante do 2º Batalhão de Choque, é uma unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especializada no policiamento e eventos, gestora do conhecimento, que atua nesse ramo desde 1934 e tem uma expertise, vamos dizer assim, focada basicamente na vivência, no dia a dia, nas experiências. São cerca de 500 eventos por ano. Desses 500 eventos, 80% são partidas de futebol, sobretudo nos grandes estádios aqui da cidade de São Paulo. Passam pelas nossas mãos cerca de 7 milhões de pessoas todos os anos. E sobre o assunto em específico, eu vou tentar ser bem direto, né, para depois a gente conseguir explanar mais sobre algumas perguntas e tal. E eu, se pudesse colocar, já está ali a apresentação, como foi colocado, que é difícil fazer uma discussão com base em opiniões, né, sem um lastro. A nossa ideia é trazer algum tipo de lastro aqui, até para deixar a discussão e as decisões um pouco mais fundamentadas, e já adiantando que não há nenhum intuito aqui de trazer algum tipo de dificuldade ao trabalho dos senhores. Pelo contrário, é deixar um pouco mais claro o contexto para uma decisão que é muito legítima. Eu tenho uma agenda para trazer aqui, falar um pouco sobre a contextualização, estudos sobre os efeitos do álcool no organismo humano, realidades legislativas dos estados de alguns países, dados do nosso batalhão, basicamente o que a deputada Carla Morando falou, e algumas considerações finais. Pode passar, por favor? Próximo. A minha fala ela começa a partir de 2 premissas. A primeira é que a bebida alcoólica é um elemento de alteração de comportamento. E a segunda são os reflexos da Lei 9.470, de 1996. Partindo aí da primeira premissa, eu gostaria que passasse o próximo. Isso aqui são estudos acadêmicos, são pesquisas publicadas que trazem lastro para a afirmação de que o álcool altera o comportamento de pessoas. Tem uma pesquisa que o título é Álcool e Violência em Homens e Mulheres, é um estudo que mostra ali que, quando as pessoas ingerem bebida alcoólica, ela tem uma propensão maior a cometer atitudes, né, atos irregulares. Tem um outro aqui, um estudo que fala sobre a influência do álcool e de outros torcedores, ou seja, a pessoa numa multidão, numa massa, ela já é influenciada por pessoas, e quando tem o álcool, potencializa ainda mais o comportamento inadequado, a virilidade e a disposição à violência. O terceiro estudo é um estudo, inclusive com a participação de um sociólogo, Maurício Murad, muito conhecido nessas pesquisas sobre violência no futebol. Ele faz um estudo estatístico, né, com torcedores, e ele demonstra que torcedores que consumiram álcool têm maior propensão para praticar atos de violência. E o último estudo que a gente trouxe aqui foi realizado na primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Levou-se em consideração 4.560 partidas e percebeu que, em pelo menos 245, houve comportamento antissocial de torcedores que estavam sob efeito de consumo da bebida alcoólica. Então, isso é para demonstrar, senhores, que álcool altera comportamento, e creio que aqui boa parte já um dia, né, tomou um pouquinho para mais, né, deputado? E não lembrava do que fez, né, no outro dia não lembrava o que fez no dia anterior. Então, é uma premissa, né? A gente não pode esquecer disso aí. O segundo ponto que eu quero trazer é sobre as realidades legislativas, né, não só de São Paulo, como de outros estados e alguns países. Eu estou fundamentando num estudo que eu realizei junto com o capitão Rafael, que está aqui comigo. Esse estudo nosso ainda não foi publicado, está em análise em uma revista científica, e nós trouxemos alguns dados aqui para os senhores que vão ao encontro
da necessidade de informações de como isso está no Brasil e no mundo. O nosso artigo tem o título de Fragmentação Normativa e Percepção Operacional, a regulação do álcool em estádio de futebol no Brasil e experiências estrangeiras. Fragmentação porque a gente entendeu que existe realmente uma fragmentação, não há um padrão, né? E aí também não podemos deixar de considerar a percepção de quem trabalha nos estádios, até porque os números são escassos. Esse quadro traz, senhores, a realidade de todos os estados. Nós pesquisamos a legislação de todos os estados, tivemos como metodologia buscar fontes oficiais, ou Assembleia Legislativa, ou algum portal do governo para trazer as legislações. Tem aí algumas informações sobre se autoriza bebida, se autoriza só cerveja, destilado. Eu vou direto para o quadro do próximo slide. Pode passar, por favor? Isso. Esse quadro ele traz o seguinte, ele traz um resumo, senhores. E nós tivemos aqui 4 categorias, né, de acordo com a nossa técnica de análise, tivemos 4 categorias. A primeira categoria, estados que não possuem legislação. 9 estados não legislaram sobre o assunto. Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. 8 estados legislaram e autorizam cervejas e destilados. Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. 7 estados autorizam apenas cerveja. Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e 3 estados não autorizam. Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esse é o resumo da pesquisa que nós fizemos na base legislativa dos estados. Como eu disse, a nossa pesquisa ela foi verificar essa realidade legislativa, mas também foi verificar a percepção operacional. E aí, no outro texto, né, pode botar o anterior, a gente fez uma pesquisa qualitativa para ver a opinião dos oficiais, né, de alguns estados. Inicialmente, nós queríamos os dados. Doutora Carla Morando, a gente queria saber assim, a liberação da bebida trouxe problema? Trouxe. Quais são os dados? Não tem, eles não têm. Não há uma estatística sedimentada disso. Então, vamos para a percepção, que também na pesquisa científica é válida, né? E o que nós temos são falas de oficiais experientes que dizem que sim, que há alteração de comportamento, que eles têm que fazer intervenções, que tirar as pessoas que estão sob efeito da bebida alcoólica. Nos diversos cenários. Bebida até o final do jogo, bebida até o meio do jogo. Dizem que a pessoa chega já um pouco alterada de fora, complementar isso aí, mas que lá dentro ela continua bebendo, né? Então, nós não podemos deixar de lado a opinião de quem trabalha nos estádios, né? Então, há essa percepção, apesar de não haver dados estatísticos que dizem se houve uma piora ou não com a bebida alcoólica nos estádios. E aí nós avançamos na nossa pesquisa, trazendo uma realidade de 5 países. Vamos verificar o que acontece no Reino Unido. Existe uma legislação lá que é restrita. Autoriza, mas ela é restrita, ela tem algumas regras. A França proíbe, com algumas exceções. Não são todos eventos, mas, via de regra, é proibido. Espanha proíbe. Alemanha é permitido. A Alemanha é o país que nós percebemos, né, Rafael, que é o país mais permissivo. Se bebe em várias circunstâncias do evento. E a Argentina, proibido. De todos, a Argentina é o mais restritivo. Inclusive, em alguns eventos, fazendo teste de bafômetro na entrada do estádio. Essa é a realidade de alguns países que nós utilizamos como critério, aqueles que têm um apelo ao futebol. São países importantes no mundo do futebol. Avançando na nossa explanação, eu trago agora os dados já comentados pela deputada Carla Morando. Eu só queria complementar na pergunta que o senhor fez, né? Há uma correlação, porque nós temos ali em 96, pode passar o próximo que ele vai... Isso. Onde está apontado ali esse balãozinho, 1996 foi o ano que a Lei 9.470 foi publicada, né, por essa casa. E ali nós vamos ter 97, ela foi publicada em dezembro de 96, 97 passa a valer,
98, 99, aquele período de, né, da lei começar a realmente funcionar. E nós temos aqui, a partir de 98, 99, uma queda drástica. O gráfico vai lá para baixo, não dá para ver, mas nós estamos no ano de 1999. Então, nós saímos de um patamar aqui de 93 de 2.600 ocorrências, para depois, em 97, 1.462, e descemos em 99 para 202 ocorrências. Então, há uma relação. E qual foi o fato, dentro de uma análise, né, que nós tivemos, que contribuiu para essa queda, para essa redução? É a Lei 9.470. Porque nós vamos ter só, por favor, o próximo, em 2003, o Estatuto do Torcedor. É o segundo balãozinho ali. Ó. E aí sim, senhores, nós temos aqui a possibilidade de agregar alguns outros instrumentos de controle que ajudaram muito no controle da violência, que o Estatuto do Torcedor nos trouxe isso. Antigamente, nós só tínhamos a legislação estadual. Outros estados não tinham nada até então. A partir de 2003, talvez nós tenhamos, doutor, outros elementos para correlacionar, sobretudo para manter esse nível caindo e estável, né? Mas me parece que o achado da queda brusca que teve ali no final da década de 90 é a Lei 9.470. Tá? Depois nós temos ali o próximo, por favor. Ali é a identificação facial no Allianz Parque, né, que foi em 2013, e em 2014, no ano seguinte, a incrementação do programa Muralha Paulista, do projeto Muralha Paulista aos estádios. Aqui eu consigo trazer a base de procurados, agregá-la com a base de dados do estádio, e nós temos a possibilidade de identificar pessoas procuradas pela Justiça e fazer a detenção. Isso em 2014, em 2024, desculpa. Em 2025, a biometria facial passa a ser obrigatória em todos os estádios. Hoje nós temos Allianz Parque, Neoquímica com esse sistema. Já temos hoje, não estou com o dado aqui atualizado, mas o Allianz Parque cerca de 80, 90 procurados desde 2024, e a Neoquímica Arena está próximo de 25 ou 30 procurados, devido a esse trabalho que está sendo feito com o programa, o projeto Muralha Paulista. Torcida única, ela vem em 2016. Posso afirmar, doutor, que não tem correlação com a bebida alcoólica, porque a torcida única nasce de um problema do lado externo dos estádios. Não, a violência na parte interna dos estádios e na região imediata está controlada. Eu convido os senhores a levar os familiares nos estádios. Eu aqui, como gestor da segurança pública, eu tenho que reconhecer isso e fazer a propaganda. Podem levar os seus filhos para o estádio. É um ambiente seguro. Essas ocorrências que nós estamos vendo, fazendo uma explosão, fazendo uma análise qualitativa, senhores, são ocorrências de menor potencial ofensivo. São ocorrências que o indivíduo chegou, quis sentar num assento que era dele, mas estava ocupado por outra pessoa. São ocorrências de desacato, muitas vezes movida pela pessoa que está vindo bêbada do lado de fora. São ocorrências aí de desinteligência, vamos dizer assim. São ocorrências que o indivíduo pega um copo e arremessa no gramado, ou então ele invade o gramado. Não são ocorrências graves. Não são ocorrências de cunho violento, agressões físicas extremas. Essa ocorrência está acontecendo, ou estava, né, acontecendo, na parte externa, afastada. Tanto que o que motivou a torcida única foi um domingo, num jogo entre Palmeiras e Corinthians, que houve alguns incidentes, inclusive na cidade de Guarulhos, cerca de 40 quilômetros do estádio. Ocorrência na estação de metrô do Belém, em que torcedores entraram em confronto, tiveram arremessos de fogos de artifício. Imagine nós aqui com a nossa família indo para o parque, e aí uma briga de torcida no metrô é algo meio assustador, é algo complexo. E o que mais chamou a atenção foi a morte de um senhor que estava sentado no banco da Praça do Forró, Zona Leste. Um confronto entre palmeirenses e corintianos, houve um disparo de arma de fogo e acertou a cabeça desse senhor e ele morreu. Esse foi o auge. Isso levou a uma discussão na Secretaria de Segurança Pública envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Federação e a Secretaria também, né? E aí decidiu-se colocar a torcida única, mas com foco nessa violência que estava matando na parte de fora. Então, não dá para a gente correlacionar ao álcool. Torcida única, na avaliação da Polícia Militar, uma medida que foi correta, devido àquele contexto.
E é uma medida que tem se mostrado eficiente na medida em que os números comprovam que houve aumento de público na casa de 30% e, consequentemente, aumento da renda. Se eu tirar 30% do público hoje, eu diminuo 30% da renda. Famílias indo aos estádios, a gente percebe, estou dizendo nos clássicos, tá, gente? Nos clássicos, tá? Nós tínhamos um clássico, o estádio com 70%, 60% da sua capacidade. Hoje o estádio lota, casa cheia. E nós tivemos uma diminuição de efetivo policial, na parte externa, na casa de 10%, na parte interna, 25% a 30% de redução. Isso significa que o policial não vai trabalhar no domingo, mas vai ser empregado na segunda, numa operação para a sociedade, ou então, em vez dele ir para o estádio, ele vai para um outro tipo de policiamento. E, por fim, reduziu o número de confrontos. Nós fizemos um estudo comparando 4 períodos, voltamos um período antes da torcida única, havia uma quantidade expressiva de confrontos, e depois nós comparamos sempre um ano depois, 4 períodos após. Inicialmente, uma redução de 50%, depois, no segundo período, sobe para 80%, no último período, uma redução de 93% dos casos. A gente sai de um cenário de 16 confrontos em dias de clássicos, antes da torcida única, para um cenário de 1 confronto no último período de análise. E nos últimos anos nós não temos registros de confrontos em dia de clássico. As torcidas, só vai uma torcida, a outra fica na sua quadra ou nem sai para o estádio. De forma que, caminhando aqui para o final, voltando à questão da bebida alcoólica, há impactos. Há impactos. Isso é fato. Isso gera um custo. O que nós estamos discutindo é quais são os benefícios disso. E aí, senhores, é fazer o equilíbrio do custo-benefício. Talvez hoje nós estejamos num momento, num contexto em que, sim, eu tenho ferramentas que o benefício é maior do que o custo. Pode ser que sim. O que nós precisamos, caso essa Casa Legislativa entenda que é viável voltar à bebida alcoólica? Medidas de controle, não só eficazes, mas eficientes. Nós precisamos que aquela pessoa que cometeu um ato e que esteja sob efeito da bebida alcoólica, cometeu um ato e que esteja sob efeito de bebida alcoólica, ela seja responsabilizada no ato. Ela vai responder um processo crime, isso aí é subsidiário, isso não traz nenhum tipo de medida educativa, não traz um resultado educativo. Nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, de multa. É imprescindível que haja assim, uma medida momentânea ali, que, assim como no trânsito, né, nós cometemos uma infração de trânsito, eu não coloco o cinto, o policial, na hora, ele preenche um auto de infração e um mês eu estou pagando aquela multa. É disso que nós estamos falando. Além, é lógico, senhores, das medidas de acordo com o fato que ele cometeu, né, da parte criminal. Né. Então, precisa ter controle efetivo. Essa é a nossa fala aqui. Pegando um gancho na fala da deputada Carla Morando, juntamente aqui da doutora Fernanda Erbella, com relação à necessidade de instrumentalizar as forças de segurança no combate à violência e agora no controle dos efeitos da bebida alcoólica. Então, nós vemos a necessidade de trazer instrumentos para isso, tecnologia, bafômetro, uma série de coisas. Isso é custo. Isso traz um gasto para o Estado. Só que o Estado hoje não está observando para uma receita que existe, que está aí, que o mundo inteiro tem, que é a taxa de policiamento. É claro que estava suspensa por conta de uma decisão, né, de algumas decisões, né, dos tribunais estaduais que entendiam que era inconstitucional. Só que hoje existe uma decisão do STF que disse que a taxa não é inconstitucional. E existe um voto do ministro Alexandre de Moraes que ele explica isso. Mas o que nós vamos tomar cuidado? Que se essa taxa voltar e o valor for destinado ao tesouro, ao cofre comum, ela corre sério risco de novo, ser declarada inconstitucional por conta do conceito de taxa. Eu não sou tributarista, pelo amor de Deus, né? A taxa é uma contraprestação. Então, ela deve ser paga como se fosse uma contraprestação mesmo, né? Uma forma de pagar aquele serviço que, em tese, ele tem um caráter particular, mas devido à sua peculiaridade, ao poder público que fornece. E nada mais justo do que o particular pagar por esse serviço. Isso acontece no mundo inteiro. E eu trago aqui exemplo da Inglaterra,
e dos Estados Unidos, que nós conhecemos, e que eles cobram. Doutora, uma partida de NFL, com cerca de 200 policiais, custa para a NFL $300 mil. E esse dinheiro vai para o departamento de polícia. O departamento de polícia pega $300 mil de uma partida e ele coloca gasolina, ele compra viatura. Então, o cuidado que nós pedimos quando esse assunto, se esse assunto vier para cá, e na nossa avaliação, nós fizemos um estudo técnico lá no batalhão, é um mero ajuste da legislação atual, não precisa de um esforço tão grande para consertar essas questões constitucionais. Seria que esses valores fossem dirigidos ou direcionados diretamente para a unidade que prestou o serviço policial. E como eu usaria esse valor na minha realidade do 2º Batalhão de Choque? Comprando equipamento para os meus policiais trabalhar nos estádios, comprando drone, comprando, se a legislação assim entender, bafômetros, comprando viaturas, comprando ônibus, micro-ônibus, que hoje a gente percebe a dificuldade do Estado por conta do orçamento. Mas existe uma receita que está aí à disposição e hoje, devidamente entendida pelo STF, que é constitucional, que nós podemos, né, acelerar esse processo aí. Então, para concluir, né, precisa avaliar os custos, os benefícios da legislação, já mostrei aqui qual que é o custo, precisa avaliar os benefícios, e a Polícia Militar fará o seu melhor para que, independentemente da vontade legislativa, a segurança das pessoas nos estádios, a proteção das pessoas nos estádios, as vidas sejam garantidas, sempre isso como o nosso primeiro objetivo. Obrigado pelo espaço, estou à disposição. Muito obrigado, Major Arcanjo. Passo a palavra agora ao nobre deputado Fábio Faria de Sá. Obrigado, presidente. Queria agradecer ao Major pelos esclarecimentos, mas eu fiquei numa dúvida, Major. No estudo, na pesquisa que o senhor se baseou nessa apresentação, ela foi feita na capital, nos municípios? Esse dado é do 2º Batalhão de Choque. O microfone do Major, libera, por favor. Alô? Pronto. Esse dado é do 2º Batalhão de Choque, a unidade que faz o policiamento nos estádios do Morumbi, Pacaembu, Allianz Parque, Neoquímica Arena, Juventus, a Fazendia do Corinthians, o Nacional, ou seja, as principais... Capital e região metropolitana aqui, então. A região metropolitana vem com a gente em situações excepcionais. Basicamente, esses estádios que eu falei, da capital. Tá. Então, se baseou especificamente num público ali de acima de 30 mil torcedores, sim. Ou clássicos, né? Eu queria só fazer uma solicitação aqui para o relator, de manter a autonomia dos municípios quanto à proibição da bebida alcoólica nos estádios. Eu acho que a gente não pode sobrepor a decisão do município, porque a gente está muito discutindo aqui a capital e a gente esquece das demais cidades no interior de São Paulo, que vivem lá com seus 5 mil torcedores, 2 mil torcedores, muitas vezes a Guarda Civil, um efetivo pequeno da GCM que faz a própria segurança. Então, a gente está numa casa de lei de 645 municípios. A gente tem que se aprofundar nesse estudo para não fazer um voto equivocado aqui, para prejudicar aquele público que vai lá, senta sozinho, leva sua cervejinha, que coisa, a bebida com teor alcoólico dos destilados não entra nesse relatório do deputado Felipe Franco. Eu acho que a gente podia debater um pouquinho mais sobre isso, para a gente não prejudicar o Estado em geral, baseado na capital. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Fábio Faria de Sá, pela sua contribuição. Realmente, a preservação da competência legislativa dos municípios nesse aspecto é preponderante. Passo a palavra agora à nobre deputada Carla Morando. Bom, mais uma vez, obrigada, Major Arcanjo. A gente já teve diversas vezes que pudemos falar sobre essa questão. E, na questão da taxa de segurança, não seria interessante a ADGEM? Nós temos um problema com a ADGEM, que a ADGEM é uma escala que o policial se inscreve no horário de folga. Isso. E nós estamos entrando em dezembro, doutor. Aí todo mundo tira férias, não vai ter efetivo. Dezembro, o policial, ele... Assim, nem sempre eu conto com esse policial. E eu vejo assim, a ADGEM é um valor que vai sair do erário, vai sair do governo. A taxa de policiamento, quem vai pagar é o promotor do evento, é o particular. São coisas diferentes. Compatíveis em algum momento, mas são coisas diferentes. Não sei qual seria a tratativa no sentido
do particular pagar a diária para esse policial. Deveria, talvez, trabalhar uma questão de convênio e tal. Mas eu vejo que são coisas diferentes, até porque, muitas vezes, eu vou ter que usar o policial escalado, que é o interesse da polícia, independente dele estar na DGEM ou não, e isso não exclui a possibilidade do particular pagar a taxa. Por que eu falo da DGEM? Porque é justamente para que os policiais não sejam deslocados da onde eles deveriam estar fazendo a segurança, né, que é para o restante da população, em detrimento àquele jogo, no caso. Por esse motivo que eu sempre imaginei de pagarem um policial que está de folga para fazer esse trabalho, porque aí todo mundo ia continuar com a segurança e esse estádio em particular teria uma segurança comprada ali por ele, paga por ele, por esse motivo. Mas é uma coisa que a gente pode, de repente, estar conversando, até por conta dessa questão de repente, não ter profissionais que se voluntariem a todo momento. Então, é algo que seria importante. Quanto à questão da aprovação das leis pelos municípios, eu acho que é extremamente importante dar essa autonomia, mas eu imagino que seria importante que nós fizéssemos essa legislação aqui, essa lei, de maneira que, para ser liberada, cada município terá que aprovar uma lei. E não o contrário. Nós aprovarmos uma liberação e depois cada prefeito tem que sair correndo atrás do problema. Por quê? A gente conhece todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, durante todos esses anos, do quanto é uma pressão para se fazer uma lei. Então, tirar a lei daqui, que já tem uma pressão bastante grande, de maneira que você libera tudo para depois cada um ter que fazer a sua lei proibindo, eu acho que é muito mais complicado do que dar autonomia para cada um que quiser liberar, libere. No caso, São Paulo já tem uma proibição, mas, a partir do momento que se aprova a lei, olha, então agora pode beber no estádio, aí todo mundo vai começar a ter a liberação e os municípios não estão preparados para aquilo tudo ali. Então, eu imagino que seria importante a gente legislar aqui de maneira que ele pode fazer a liberação a partir dessa lei, né, para a gente não pôr nenhum município aí, de repente, tendo um problema sem realmente estar preparado. Então, acho que seriam esses dois pontos que eu gostaria de falar. E também a questão da limitação do número de cadeiras, né, no estádio, que eu acho que é bastante importante também. Então, é isso. Bom, só para... a gente recebe lá no batalhão diversas unidades do interior e eles falam que realmente existem realidades diferentes. Né? Então, acho que é importante considerar esse ponto. Queria aproveitar, né, não falei a questão da gradação alcoólica, né? Olhando, inclusive, a realidade de alguns estados, né, nem todos, é um pouco diferente, mas, para nós, nosso entendimento, é importante que não haja bebida destilada. Tá? Isso é fundamental. E aqueles que eu já até vi uma minuta anterior, de quantidade por pessoas, tal. E a gente tem um modelo de Minas Gerais, que nos parece ser um modelo bem equilibrado, que é a venda até o final do intervalo, do primeiro para o segundo tempo. Primeiro, porque o segundo tempo é o momento que as coisas acontecem, que a paixão está à flor da pele. Depois, se deixar até o final, as pessoas vão ficar ali na frente do bar e vai atrapalhar a saída do público. Isso pode trazer um problema de segurança, um tumulto. E onde há multidão com tumulto, há pânico, e onde há pânico pode ter uma tragédia. Então, isso aí para a segurança pública é fundamental, que haja essa limitação de tempo. Né? E, mais uma vez, os mecanismos de controle, tanto na venda, quanto ali na fiscalização, e também medidas quando houver uma transgressão por parte do torcedor e da pessoa responsável pela venda. Mas posso fazer mais uma pergunta? Pode.
No caso do torcedor, eu não conheço essa realidade, né? Por isso que eu estou perguntando. No caso do torcedor que causa um tumulto, ele é banido, suspenso por quanto tempo de frequentar os jogos? Depende, doutor. Depende da gravidade, obviamente, né? Mas tem torcedores que ficam 1 ano, 2 anos, até 5 anos sem ir ao estádio. Isso é uma decisão judicial. Demanda um processo, né, uma denúncia e tal. Que você também tinha falado sobre a questão da multa. Sim. Eu acho que é importante isso também, né? A multa efetivamente dói no bolso e a pessoa vai pensar antes de fazer. E eu acho que não só a multa, mas a multa e o banimento, além de responder pelos crimes que possam eventualmente... Hoje o torcedor ele vai ser banido se ele responder pelo processo, né? E aí o juiz arbitra lá um tempo que ele pode ficar fora dos estádios. Não tem multa. A multa gostaria de agradecer a deputada Carla Morando, ao Major Arcanjo. Eu tenho só mais duas questões, só para ficar claro, Major. Com o emprego desse efetivo nas arenas, nos estádios, o policiamento em geral, ele fica prejudicado ou a PM já se estabeleceu, já se especializou em ter, acredito que no batalhão de choque, policiais que são destinados aos grandes eventos, às competições esportivas? Eu pergunto pelo seguinte: se esses policiais não estivessem empregados nesse evento, num campo de futebol, eles seriam empregados no policiamento geral ou eles estariam de folga? A realidade da capital é um pouco diferente, porque nós temos uma unidade, que é o 2º Batalhão de Choque, que já foi concebida para essa demanda. Então, isso está ali no cálculo, né? Saindo da capital, região metropolitana, interior, e vou pegar Santos. Santos é emblemático porque existe um time de expressão e lá não existe uma unidade especializada para trabalhar em eventos. Então, o policiamento que trabalha ordinariamente nas ruas, ele é retirado naquele dia para ir para o estádio. E, naturalmente, há necessidade de trazer o policial de folga. Em escala extra. Em escala extra, isso sim. E nós, inclusive agora, o 2º Batalhão de Choque está apoiando a cidade de Santos, porque alguns jogos do São Paulo foram para lá, né? E nós fomos lá apoiar. E o que a gente sentiu? Que sempre que há um jogo ali em Santos, há um impacto no efetivo, né? Porque eles deixam de fazer alguma operação, traz o policial na folga. Sim, há um prejuízo, mas é uma necessidade. Mas é o prejuízo para a corporação que supre de alguma e forma, não transfere para a população. A corporação tenta ao máximo que isso não reflita algum prejuízo na população. Então, assim, ela traz o policial de folga para não ter que tirar aquele policial do policiamento. Sim, gera gasto, mas... Há um custo. E, eventualmente, nós descemos para lá também para apoiar. Mas não há um prejuízo à população. Não há. Não há. A segunda pergunta é a seguinte: o senhor julga que com a DGEM, se houvesse conforme a deputada Carla falou, o pagamento, o custo ou a taxa sendo cobrada mediante DGEM, haveria adesão ou nós correríamos o risco de não ter essa adesão? Esse é um tema delicado, né? Porque depende da época do ano, não há tanta adesão, como nós estamos agora no final do ano, né? Difícil. E depende do lugar. Há lugares que o policial faz, ele é voluntário para fazer, outros não. É um tipo de atividade, eu preciso pontuar isso aí, que os policiais, via de regra, não gostam. Trabalhar com multidão é um trabalho muito específico, muito delicado, exige paciência, exige controle emocional, exige condicionamento físico, são 6, 7, 8 horas de pé. Então, nós temos uma unidade, o 2º Batalhão de Choque, que toca esses pontos e, de certa forma, tem ali alguns atrativos para o policial ficar ali, ele acaba gostando, né? Então, ele se molda à atividade. Mas, quando nós levamos esse tipo de atividade para outras unidades, os policiais eles não gostam muito, porque foge um pouco da rotina dele. O policial gosta de patrulhar,
gosta de estar atendendo a população, mas dentro de um contexto diferente que não de multidão. Então, falar que a DGEM vai ser uma solução é um pouco temerário, porque cada lugar é uma realidade. Mas aí, no caso, já existe você puxar o policial de folga. Então, mesmo depende do evento, sim. Mesmo que o recurso seja empregado, seja destinado para a Secretaria de Segurança, que seria o caso, e não para os cofres públicos geral, né, mas sim direcionado à segurança, então isso, na verdade, abateria o custo que ele já, na verdade, teria. Não, daria na mesma, no caso. Vamos lá. A senhora fala da DGEM tendo um aporte da taxa. Na verdade, assim, se não for por DGEM, okay, né, e for como uma taxa de segurança, onde a Polícia Militar, a cada evento, vai falar, olha, nesse evento precisa de 100 policiais, nesse evento precisa de 300 policiais. Tá? Então, eu acho que tem que ser algo que a Polícia Militar é quem tem que dar o número de policiais necessários e estipular o valor daquela taxa naquele evento em si. Né? Então, esse recurso vai para a Secretaria de Segurança. Mesmo que o governo esteja pagando uma DGEM para os policiais que são chamados para compor o efetivo no dia, de qualquer forma, o dinheiro estaria entrando para o governo. Essa receita que está se perdendo hoje. Isso. Sim. Só um ponto, a lei, a doutora Herbela falou que a lei prevê que o valor vai para o FISP. Antigamente era assim. A lei de 2013, 15.266, prevê, inclusive, que tem que gerar um documento de arrecadação do Estado que vai para a Fazenda. Esse documento é gerado no site da Secretaria da Fazenda. Perfeito. Então, vai para o site, não está vindo nem para o FISP. A nossa posição é que ela vá, até por conta da definição de taxa, né, que ela vá para o órgão que prestou o serviço. Porque esse valor não seria apenas para fazer frente ao valor do policial, mas também a todos os insumos que foram necessários. Viatura, equipamento, capacete, bota, drone, eventualmente armas não letais, etc. Então, ou totalmente o valor, ou uma parte dele chegando lá na ponta da linha, eu creio que faria frente a essas despesas que são bem nítidas, né? A necessidade de ter valores para fazer frente a elas. Perfeito. Acho que é isso. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente aqui a presença do Major Valdinei Arcanjo, também agradecer a presença da doutora Fernanda Herbela Maia, agradecer a presença dos meus pares aqui, que enriqueceram o debate, a deputada Carla Morando, o deputado Fábio Faria de Sá, o deputado Felipe Franco, nosso vice-presidente. Quero agradecer também a presença dos deputados que estiveram aqui, deputado André Bueno, deputado Tenente Coimbra, deputado Tamar Borges, deputada Carla Morando, registrar a justificativa de ausência do deputado Enio Tato, por motivos pessoais, também enaltecer a justificativa de ausência também do deputado Caio França e Rafa Zimbaldi. Quero, Major, que o senhor leve ao Coronel Coutinho nosso agradecimento e também ao comandante do Batalhão de Choque. Também agradecer ao delegado-geral, doutor Arthur Dian, e ao secretário de Segurança, Guilherme Derrite, deputado federal licenciado, hoje no mandato, mas fazer o agradecimento ao secretário de Segurança em exercício, doutor Nico, dizer ao nosso relator que nós exaurimos aqui as audiências públicas, exaurimos os debates, e aí o relator agora está à vontade para emitir no tempo que lhe aprouver, obviamente, o parecer sobre o tema. Agradecer também aos representantes das torcidas organizadas, aqui o Alex Mindu, da Anatorg, agradecer o doutor Renatino, da Federação Paulista, também o doutor Gilberto Tarantino, que esteve presente, e dizer que eu vejo que nós
oportunizamos a todos que estão relacionados ao tema a palavra, as manifestações, os debates, e eu vejo que nós estamos encaminhando aí para que seja pautado o projeto com as alterações, com as decisões aí do nosso relator, que é o nosso vice-presidente, Felipe Franco. Pergunto aos nobres deputados, deputadas, se desejam fazer uso da palavra. Agradecendo... Não? Quer falar mais alguma coisa? Não? Então, agradecendo a presença de todos, quero dizer que, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.